Olá, estamos iniciando hoje o módulo de Convergência das Mídias do curso de Mídias na Educação. Eu sou a professora Maria Isabel Tim e estou aqui em Porto Alegre gravando esse vídeo para fazer uma apresentação para vocês de conceitos gerais desse módulo e, na verdade, também de começar uma conversa que eu espero que seja profícua, que seja proveitosa para todos nós ao longo das próximas 6 semanas, em que a gente vai estar conversando por chat, por fórum e também através desse primeiro vídeo, onde eu achei de colocar para vocês uma apresentação básica da nossa primeira etapa do módulo, alguns conceitos e também propor algumas ideias que vão permear o nosso trabalho do ponto de vista de como utilizar esse contingente fantástico de possibilidades que hoje estão abertas por essa convergência de mídias e de tecnologias, que nós vamos trabalhar com isso então. Então, estamos iniciando esta atividade que tem como objetivos gerais desse módulo, então, abordar esses conceitos emergentes de comunicação, mobilidade, ubiquidade, convergência de mídias e tentar pensar, então, nas possibilidades de uso pedagógico desses recursos, discutindo sempre as implicações que fazem parte desse processo e entender também como vocês, professores da rede pública, podem se motivar para tentar, então, usar essas tecnologias, entendendo sempre quais são os papéis dos alunos, dos professores e também, até quem sabe, de outros técnicos e da comunidade escolar envolvida nesse processo, todos nesta ideia de interlocução, de autoria e de colaboração. Como um objetivo complementar desta atividade, eu vou propor para vocês hoje, através desse vídeo, que a gente entenda como produzir uma sinergia, uma integração, uma relação entre estas mídias, ok? E também exercitar este planejamento da utilização integrada das mídias nas atividades didático-pedagógicas de vocês. Começamos então apresentando a página inicial do trabalho de vocês, do módulo de convergência das mídias, ok? Chamo a atenção que esse objetivozinho aqui do final, que está claro, que é exatamente aquele que eu coloquei para vocês na lâmina anterior, é a nossa atividade do exercício de planejamento desta convergência através de um pequeno projeto que nós vamos deixar então para o final do módulo. Durante as próximas 4 semanas nós vamos tentando conversar com vocês cada semana uma das etapas do módulo e no final as 2 últimas semanas então ficarão para que vocês desenvolvam, exercitem esse pequeno projeto. Chamo a atenção de vocês também, através desta lâmina, para 2 atividades que serão fundamentais no planejamento do uso deste universo de possibilidades das várias mídias e tecnologias integradas. Uma delas, destacar a repetição daquilo que se sugere que o aluno realmente preste atenção, repetir, inclusive, esta informação. E também orientar o aluno no conjunto dos temas apresentados. No caso da nossa apresentação deste vídeo, eu estou indicando que a partir de agora, então, nós vamos tratar dos 4 itens que fazem parte do nosso curso e que caracterizam um contexto histórico e um contexto cultural das novas mídias e das novas tecnologias. Então, nós poderíamos dizer que esta evolução da base tecnológica da educação e da comunicação, ela poderia ter começado quando alguém desenhou numa caverna aquela fera que deveria ser ou temida ou caçada. Então alguém se preocupou em representar com a tecnologia que tinha na época, com uma tinta provavelmente rudimentar,
a informação que deveria ser compartilhada com os seus conterrâneos, compatriotas e contemporâneos. Então, esta educação, esta base tecnológica, ela vai se modificando. Com a escrita, nós já temos a possibilidade de um conhecimento cumulativo, estruturado, que se repete já não apenas através da ideia e da memória, mas através de uma tecnologia estruturada, que vai, então, com a prensa, se multiplicar, criar para as pessoas da época uma possibilidade de multiplicação, de rapidez no compartilhamento, e depois, com a eletricidade, então, romper barreiras de distância, carregando, então, as imagens, no primeiro momento, o som, o telégrafo, o rádio, a televisão, dentro dessa possibilidade que a própria eletricidade nos permitiu. O que acontece hoje? Esta evolução vai nos trazer a um continente de variedade, complementação e convergência das mídias e das tecnologias. E nós chegamos, então, no século XXI, com uma multiplicidade, que é o que nós vamos, então, tentar entender, nos deter e saber como utilizar de maneira eficiente. Esta convergência de mídias, ela foi viabilizada, então, através do computador, nos permite vários formatos de informação: texto, a foto, o áudio, a imagem, o vídeo. E, por outro lado, a convergência de tecnologias, ela integrou o telefone, a transmissão a cabo, televisão, rádio, internet. E o que nós temos como consequência disso? Uma convergência de funções. Nós temos a comunicação síncrona, por exemplo, através do MSN, dos chats, mesmo das comunicações por áudio. Assíncrona, quer dizer, no tempo diferenciado, dos fóruns, dos blogs. Nós temos a multiplicidade de representações, que são aqui os vários formatos. Nós temos várias atividades que são compartilhadas e, com isso, então, nós temos um processo que integrou mídias, tecnologias e, portanto, funções. O que eu chamo a atenção para vocês? Que a gente precisa tratar dessa convergência de maneira organizada. Então, aqui, eu estou relacionando isso aqui que nós acabamos de ver com o que está lá no texto de vocês. Lá no item 5 do texto, conceituando convergência tecnológica. Convergência tecnológica e midiática significa a integração entre as telecomunicações, ok? Os computadores e os tradicionais meios de comunicação, rádio, jornal, televisão, em um único artefato. Com isso, eu estou chamando a atenção para vocês de que, nos projetos de uso de várias mídias, é preciso relacionar umas com as outras, como este vídeo está sendo relacionado com o texto de vocês. Isto é sinergia entre vários recursos, que sejam de mídias, ou de funções, ou de tecnologias. Ok, pessoal? Então, nosso trabalho, uma das partes do nosso trabalho é estruturar esse conjunto de mídias e relacionar umas com as outras de acordo com o nosso interesse pedagógico, didático e o nosso planejamento, ok? Seguimos adiante. Para lembrar mais tarde, projeto com múltiplas mídias precisam destacar claramente o que é mais importante, fazer sínteses periódicas e mostrar a relação entre os materiais que foram oferecidos para orientar os alunos, e ao longo dessa apresentação a gente vai também pensar por que isso é necessário. Ok? Então, nós estamos aqui nos 4 itens que eu mostrei para vocês no início do nosso curso.
Chamo a atenção que aqui nesta atividade tem um link que está incorreto e vocês então vão ver agora na tela qual é o link correto. Com isso eu estou mostrando para vocês novamente que é preciso organizar, interrelacionar uma função, uma mídia, uma tecnologia com a outra. Sempre lembrando que eu estou novamente reforçando aquilo que eu quero que vocês não esqueçam. E que eu não vou ler, mas vou mostrar aqui várias vezes. Seguindo adiante, então, nós vamos para os próximos itens do nosso curso, que tratam, então, da gênese dessa convergência digital e da geração digital, portanto, da influência que essas tecnologias e dessas mídias, esse conjunto de mídias e tecnologias vai ter sobre toda uma geração de alunos, usuários, sobre nós mesmos, inclusive. Mostro para vocês como é que se imaginava em 1910 que seria o futuro das comunicações. Vejam, isso é uma matéria que saiu no Correio do Povo, um jornal aqui de Porto Alegre, Correio do Povo do domingo passado, e mostrava as pessoas sentadas imaginando como é que seria uma correspondência cinefototelegráfica. Vejam que interessante, eles sentando e gravando uma imagem, enxergando alguém distante. 1910, pessoal. Imaginação. Depois imaginavam também a audição de um jornal. Não sei se vocês conseguem ver bem, são fotos antigas. Eles imaginavam ouvir o jornal através de um gramofone. Vejam que interessante, hoje nós temos tantas coisas semelhantes das versões audiovisuais e mesmo versões só de áudio, até para deficientes visuais, versões de jornal, de texto, já se imaginava isso em 1910. E vejam que maravilha esta biblioteca eletrônica que eles imaginavam também em 1910, os alunos sentados ouvindo aqui, e o professor colocando um livro para acesso e alguém girando uma manivela dessa biblioteca eletrônica. Vejam que essa ideia de convergência, essa ideia de integração, ela não nasceu agora, ela está presente na imaginação dos seres humanos que queriam, então, usufruir dessas potencialidades. Se imaginava em 1910, então, biblioteca eletrônica, audição de jornal, correspondência cinefonotelegráfica, e em 1945, vejam, pouquinho depois, alguns anos depois daquela imaginação, Vannevar Bush, que era um cientista norte-americano, ele lançou um documento chamado As We May Think, como nós podemos pensar. E o que ele queria? Que os cientistas redirecionassem o esforço de guerra, naquele momento, 45, estava acabando a Segunda Guerra Mundial, e pudessem jogar isso para a atividade cotidiana, documentando sempre as suas pesquisas nos seus laboratórios e criando um dispositivo que ele chamou Memex na época, que arquivaria toda essa documentação daquilo que eles fariam nos laboratórios. Vejam só, com acesso, com teclas, com teclados, com botões e com espaços, inclusive, para que as pessoas pudessem colocar comentários. Vejam, isso ele imaginou em 45. E ele imaginava que essa indexação de tudo isso, desses documentos, desse arquivamento e desse acesso, teclas, seria mecanizada, mas não em ordem alfabética, como nós pensamos, por associação de ideias. Vejam, esse cidadão, Vannevar Bush, é considerado o avô do hipertexto, que é essa associação de ideias que nós temos hoje através da internet. O termo hipertexto ele foi gerado em 1965 por Ted Nelson, que também imaginava um processamento de informações intercruzadas, ele imaginava uma documentação permanente de áudio e de vídeo que seria colocada num grande repositório para acesso das pessoas em geral. E, finalmente, lá ainda na década de 60,
esse outro cidadão, também era um americano, Doug Engelbart, ele criou esta coisinha simples aqui que é o mouse e as janelas. Então, com isso a gente conseguia clicar, consegue hoje imaginar, reconhecer esta cultura hipertextual ou acesso hipertextual de clicar de tela em tela. Vejam, antigamente também, mesmo sem mouse, sem janela, nós íamos de página em página, ver também o verbete, ver também tal palavra, ia de um sumário que está na página X ou Y. Consultávamos notas de rodapé, que era pular de informação em informação, ou fichários, ou leia mais. Nós tínhamos esta não linearidade e esta interatividade conhecidas da nossa atividade, tanto de comunicação quanto de educação, que era o ato de remeter a uma informação a outra. Então, depois da década de 90, aquelas invenções todas foram disseminadas através do computador, que permitiu uma instantaneidade desses atos todos, e nós nos acostumamos a clicar para ir de um verbete a outro, para ir de uma palavra a outra, para ir de um texto a outro. E a isto se chamou, então, hipertextos, né? Vejam, aquele título que o Ted Nelson criou na década de 60, hoje nos ajuda a entender este processo dos hipertextos. E a gente procurando, então, lá na Wikipedia, a gente vê que de hipertextos já conseguimos criar um novo termo, que é a hipermídia. É o hipertexto com a navegação, então, entre várias mídias, ok? Então, se nós tínhamos em 1910 a imaginação gerando esta ideia, essa necessidade, este desejo, este sonho do ser humano em ter múltiplas mídias e funções integradas no seu dia a dia, hoje nós estamos, então, neste momento, em 2009, exatamente estudando esta convergência das mídias.